A sedição de Juazeiro do Norte. O que foi esse movimento? O que ocorreu? Por quê? Pois é isso que vamos falar agora aqui no canal. Mas antes, eu convido a você, se você é novo aqui no canal ou se você é nova, para que você se inscreva, tá certo? Ative o sino, deixe o like para que você não perca nenhum vídeo, pois se você não fizer isso aí, você não será notificado quando eu lançar os próximos vídeos aqui no canal. Pronto, aqui já estou aqui na página para você entender melhor como foi essa história da sedição de Juazeiro do Norte, tá certo? Tá aqui, a revolta ou sedição de Juazeiro do Norte foi um confronto ocorrido entre as oligarquias cearenses e o governo federal, provocado pela interferência do poder central na política estadual nas primeiras décadas do século XX. Por que disso? Porque os estados eram províncias. Por serem províncias, cada estado tinha o seu presidente, né? Que esse negócio virou federação lá em 1930, quando o Getúlio Vargas, enfim, tomou o poder para si, né? E lá bem depois, e colocou todos os estados abaixo da União, né? Na época o Brasil era como os Estados Unidos, tinha cada um sua lei, enfim. Mas isso aqui foi bem antes do Estado Novo do Vargas, né? Aqui no Ceará, enfim. Por isso que teve essa briga aí, porque o poder federal já queria tomar o Estado, dizer que manda ele, mas antes de ter essa Constituição dizendo, né? E antes de ter também esse golpe militar que aconteceu aí, do Getúlio Vargas. Enfim. Vamos lá. Foi um confronto ocorrido em 1914 entre as oligarquias cearenses e... Tá aqui, então tem uma imagem aqui. E o governo federal na época, né? Tá certo? Provocada pela interferência do poder central na política estadual nas primeiras décadas do século XX. Ocorreu no sertão do Cariri, quando o Ceará, no interior do Ceará, em reação à interferência do poder central no Brasil contra a política do coronelismo. Sob a liderança de Floro Bartolomeu, né, essa imagem que você vai ver aqui, já falei sobre ele aqui também no canal já. Nogueira Cioli, já falei também sobre ele, né, que foi um político que ninguém gostou, enfim. E o padre Cícero Romão Batista. Um exército de camponeses resistiu à invasão das forças do governo federal e marchou até aqui em Fortaleza, invadindo a capital e depondo, na época, o Franco Rabelo, né, que era o presidente do Ceará, na época, da província, enfim. Também já falei sobre o personagem dele aqui no canal. Por isso que você está vendo aqui que está um pouco já meio frisado, enfim, em roxo. Após a revolta do padre Cícero, o padre Cícero sofreu retaliações por parte da igreja, principalmente na cidade que ele ajudou a criar, né, que foi Juazeiro do Norte. Inclusive ele foi o primeiro prefeito da cidade. Mas, no entretanto, permaneceu como eminência parda da política cearense por mais de uma década e não perdeu sua influência sobre a população camponesa, que passou a venerá-lo ainda mais como santo e profeta. Em Juazeiro do Norte, um enorme monumento erguido em sua homenagem atrai todos os anos milhões de pessoas, né? Que ali no outro, enfim, você está vendo aqui uma imagem para ter uma ideia. Contexto político brasileiro. A partir do ano de 1894, tá certo? Começava-se a consolidar no governo brasileiro a República Oligárquica, que seria dominada pelas elites cafeeiras dos estados de São Paulo e Minas Gerais, originando mais tarde, como nós já vimos no nosso livro de estudo, enfim, a política do café com leite. Enquanto o governo federal encaminhava-se para uma nova forma de governar com civis no poder, os militares mantiveram-se no poder durante alguns períodos marcados pela repressão na campanha de Canudos, né, que já falamos sobre aqui também, sobre Canudos, que foi no episódio que eu falei sobre enfim, já lembro. E também no movimento dos tenentistas, a guerra de Canudos, enfim. E em 14 de junho de 1909, o advogado político brasileiro Afonso Pena faleceu após presidir o Brasil durante quase 3 anos completos. Assim, a presidência da República foi transferida para Nilo Peçanha, com uma grande controvérsia em sua vida política. Apesar de vigorar na época
a política dos governadores, em que os governantes eram escolhidos através de pactos entre o governo federal e os governos estaduais, Nilo apoiou a candidatura de Marshall Hermes da Fonseca à nova presidência, enquanto, por Minas Gerais, Rui Barbosa e o candidato a vice eram Albuquerque Lins, então presidente de São Paulo, ambos apoiados pelos paulistas, né, quebrando a tradição dos poderes que se seguia até então. Hermes da Fonseca venceu as eleições em 1º de março de 1910 para governar até o ano de 14, que aumentou a tensão entre as oligarquias do poder. A sua presidência foi marcada pela política das salvações, com o objetivo de intervir em governos em que a oligarquia dominante fora contra a eleição de Hermes da Fonseca. As ações do governo se justificaram a partir de um projeto de moralizar os costumes políticos, alegando corrupção, além de reduzir desigualdades sociais, a partir da nomeação de militares ao invés de políticos para os cargos de interventores. A política, contudo, enfraqueceu a base governista e, por consequência, o governo de Marechal, além de provocar oposições violentas por parte da população. Os estados mais afetados pelas políticas de intervenções encontram-se, como sempre, aqui no Nordeste, né? Pernambuco, Bahia, Alagoas, Ceará. Segundo Henry Hunter Kate, se explica por que essa região estabelece políticas personalistas de forma mais tarde. Infelizmente, até hoje temos isso. Políticas de governadores, também conhecida como políticas dos estados. Foi implementada pelo presidente Campos Salles e vigorou entre 1898 e 1930, o ano da Revolução que impulsou Getúlio Vargas na presidência da República. Com esse objetivo dessa era criar pactos entre os governos federais e oligarquias diferentes regiões brasileiras que costumeira dominavam os governos estaduais, de forma que a presidência pudesse ter autonomia para agir. As oligarquias poderiam manter seus poderes em cada estado sem interferência do poder federal em novos conflitos regionais, enquanto apoiassem a intervenção do poder executivo em composição da Câmara dos Deputados, através da verificação de poderes, que aí que os deputados foram saíram, enfim, foram cortados, né? Tomaram a Assembleia, enfim. Com consequência, a política dos estados formou fortes núcleos regionais do poder tradicionalmente comandados pelas famílias mais ricas da região, que mantinham conluios com o governo federal para manter seus privilégios. Contudo, a política dos governadores falhou durante a presidência de Hermes da Fonseca, que buscou o enfraquecimento das oligarquias regionais como forma de desenhar uma nova elite no poder. Aí vem a Trindade Messiânica. Então, vamos entender agora por que foi que nasceu dessa forma a sedição de Juazeiro, né? Porque você vê mais ou menos um contexto, como é que funcionou do começo ao fim. Agora, com essa informação, você vai ver como funcionou a política como veio, enfim, a parte da Trindade Messiânica, que é a parte da sedição de Juazeiro. A Trindade Messiânica, vamos entender melhor. A sedição de Juazeiro do Norte é conhecida como um dos movimentos messiânicos que estabeleceram conflitos com o governo. Nesse contexto também ficaram conhecidas as disputas Guerra de Canudos, né? Como eu estava prometendo, Guerra de Canudos, que foi um conflito armado, né? Que Antônio Conselheiro, né? Que promoveu, enfim. Já falei sobre ele também aqui no canal já. Enfim, na Bahia em 1897. Inclusive essa cidade não existe mais, essa cidade de Canudos, enfim. Sobre também tivemos aí, comandados pelo conselheiro religioso Antônio Conselheiro, e também a Guerra de Contestado no sul do país em 1912. Todas essas guerras aconteceram no início da República Brasileira e marcaram o enfrentamento direto sobre a forma de controle exercida pelas oligarquias regionais, como pelo governo federal e do país. Por isso, os três eventos passaram a ser chamados de conjunto de Trindade Messiânica, os três eventos, por conta disso. A Trindade marca a emergência do coronelismo nos anos iniciais do governo republicano, que reformulou os laços do poder entre as regiões. O governo federal
e os círculos hegemônicos no poder político que Maria Isaura de Queiroz consideraria como uma crise na sociedade rústica. Apesar de enfrentarem diferenças, os três movimentos aliaram as forças da população comum de suas respectivas regiões e aspectos religiosos, pautados pelas características do catolicismo, para fundar movimentos de contestação do poder. Diferente de Canudos e Contestados, Juazeiro apresentou poucas baixas no seu movimento e manteve características conservadoras ao manter vínculos com a igreja e o comportamento com as estruturas do poder regional e nacional. É importante ressaltar que, em seu movimento, a sedição de Juazeiro contava com um padre, um presidente interino e o apoio à oligarquia hegemônica na região e a ausência estratégica do exército brasileiro. Então vamos entender aqui a origem, né? Entender isso aqui bem direitinho. A origem, como é que começou? A origem. O muro que foi feito para proteção de Padre Cícero aos demais moradores da localidade foi construído em 6 dias, dando toda a volta em Juazeiro do Norte. Na época, não tinha o tamanho que tem hoje, né? Era menor, enfim. Passava pela colina do Horto e descia, chegando perto da localidade do Crato. Durante a Primeira República Brasileira, os municípios estavam sob a dominação dos estados, assim como estabelecido pela Constituição de 1891. Dessa forma, as cidades e os municípios deveriam se submeter aos poderes das oligarquias que comandavam os seus estados, e os interventores determinados para administrá-los. No caso, a cidade de Juazeiro do Norte está situada a 514 km de Fortaleza, capital do Ceará, né? E estava até o final do século XIX, né, sob a tutela da cidade do Crato, ou seja, a cidade de enfim, até porque fazia parte ainda do Crato, enfim, na região do Cariri. Ambiente importante politicamente para garantir votos durante a política de governadores, uma vez que seus municípios ainda eram polos de coronelismo. Também conhecida como a Nova Jerusalém, a cidade de Juazeiro do Norte havia crescido exponencialmente ao longo dos anos por ser uma força para os fiéis e que buscam melhores condições de vida, além de conselhos e da ajuda de Padre Cícero Romão Batista, Padre Cícero. O município, que antes era formado por uma população de lavradores, vaqueiros e agricultores simples, além de comerciantes abastados e cangaceiros, se tornaria mais tarde a segunda maior cidade do Ceará, em população, com seus mesmos grupos compondo as camadas de comerciantes industriais e artesãos, a partir do conselho e supervisão do sacerdote da região. Com o tempo, Juazeiro ficaria conhecida como a cidade sagra, fruto de um milagre, recebendo as adjetivações distintas de relacionariam seu desenvolvimento econômico ao fanatismo religioso, como a Meca dos Sertões, Jerusalém brasileira, Cidade Santa ou Cidade da Mãe de Deus. E Padre Cícero ficaria conhecido como o patriarca de Juazeiro do Norte, estabelecendo um poder importante sobre a cidade e sua população. O médico e o jornalista baiano Floro Bartolomeu, já falei sobre ele aqui também no canal já, chegou à cidade em 1908, através de conflitos de sua terra natal, tornando-se a figura mais importante da cidade ao conquistar a confiança de Padre Cícero. Em outubro de 1911, essa mesma personalidade ajudou Padre Cícero a conquistar a autonomia política da cidade, né, de Juazeiro do Norte, em frente à cidade do Crato. Ou seja, enfrentou o Crato, né, enfim. E o primeiro momento, os coronéis da região de Cariri ficaram divididos em torno da decisão, mas Floro Bartolomeu articulou-se com a aliança entre as oligarquias regionais, conhecida como Pacto dos Coronéis, que concordavam em fortalecer os laços políticos e pessoais, além de manter a lealdade a Antônio Nogueira Scioli, o governador do Ceará, e parte da família dominante politicamente do estado. Assim, Juazeiro foi elevado à categoria de vila e sede do município. Enquanto isso, a nível nacional, Hermes da Fonseca se estabilizava como presidente da República e traçava um novo plano de poder regional. A família Nogueira Scioli mantinha sua dominação quase hegemônica dentro do contexto cearense.
apesar de existirem grupos contrários a essa oligarquia, pautados principalmente em críticas e decisões econômicas pelos Acciolis, a oposição era considerada frágil e imatura por não conseguirem derrotar efetivamente os arranjos dos políticos de Nogueira Scioli. Foi daqui que até, como já falei aqui no canal também, quando surgiu, né, a padaria espiritual aqui em Fortaleza, que tinha Antônio Bezerra, Antônio Salles, entre outras personalidades cearenses, né, Adolfo Caminha, enfim. Contudo, no ano de 1912, diversos grupos populares, escritores de jornais e seus respectivos editores, além de grupos políticos estudantis, ganharam força em Fortaleza, estado do Ceará, do capital do nosso estado, né, daqui do Ceará, com fortes críticas sobre a dominação oligárquica que se mantinha no poder desde o fim do Império. O surgimento do candidato coronel Marcos Franco Rabelo, então, começou a aparecer como representação a um Ceará livre de opressão. Esse último era apoiado majoritariamente por seus setores comerciais e grande porte, oligarquias agrárias, dissidentes e oficiais salvacionistas, além das camadas médicas e baixas urbanas da capital. Mesmo nesse ano, diversos movimentos foram às ruas incitando grandes passeatas, além de possível luta armada, caso os Acciolis se mantivessem no poder, após as eleições regionais. Durante uma passeata infantil pelas ruas de Fortaleza, a polícia acciolina reagiu com ferocidade, causando a morte de protestantes, que culminou a uma pressão sobre a destituição de Nogueira Scioli, que renunciaria ao cargo no dia 24 de janeiro de 1912. Por fim, Franco Rabelo ganhou força e foi eleito governador do Ceará, no mesmo ano. Ainda que os Acciolis controlassem a política estadual, Franco Rabelo assumiu o poder, recusou negociações feitas com a antiga oligarquia do poder e com o governo federal, aliando-se a outras forças e ruindo com as consequências à base do Pacto dos Coronéis. Ou seja, ele foi lá, acabou com a base do Pacto dos Coronéis, que foi estabelecido por Floro Bartolomeu e Padre Cícero na região do Cariri. Assim, Rabelo iniciou o combate para desestabilizar todo e qualquer grupo que mantivesse políticas oposicionistas no Estado, a partir do protesto de perseguir e dizimar o banditismo, representado majoritariamente pelo fenômeno do cangaço no Nordeste, como o Vale do Cariri, que se mantinha desde o início da República, como força significativa de oligarquia Scioli, contudo, inclusive com a lealdade de Padre Cícero. O governador enviou ao Crato cerca de 200 pessoas, 200 homens da polícia estadual, que exerceram prisões sobre jagunços que estavam ligados aos coronéis da oposição e que haviam prometido lealdade à família Scioli. O coronel no poder ainda destituiu políticos de confiança do Padre Cícero, que atuavam em cargos políticos, e demitiu o sacerdote de seu posto intendente da cidade de Juazeiro do Norte. Como forma de represália, Floro Bartolomeu viajou para o Rio de Janeiro em agosto de 1913 para encontrar Nogueira Scioli e o senador Pinheiro Machado, com grande influência na região Nordeste, para planejar a deposição de Rabelo. A viagem foi presenteada pelo governador como um sinal de conspiração em que fez intensificar a repressão política em Juazeiro. O plano articulado pelo político resistente na cidade de Juazeiro do Norte, por membro do Partido Republicano Conservador, era de eleger Floro como segundo governador do Ceará, caracterizando dualidade do poder, e forçaria uma intervenção federal no Estado que depois iria depor ambos os governadores. Ou seja, isso era uma estratégia para tirar de um lado, sabendo que o outro também não ia ganhar. Aí o conflito. Como foi esse conflito? Em 15 de dezembro de 1913, uma Assembleia Dissidente do Ceará declarou que o governo Franco Rabelo como ilegal, nomeando prontamente o governador provisório como Floro Bartolomeu como presidente.
Mas 3 dias mais tarde, em 18 de dezembro do mesmo ano, Rebelo enviou tropas estaduais para a invasão da cidade do Crato. E em seguida a invasão à cidade de Juazeiro do Norte, sob o comando de Alípio Lopes para dar fim à sedição. Quando os soldados de Rebelo chegaram à cidade de Juazeiro do Norte, depararam com uma situação inusitada. Padre Cícero, sob os conselhos de Antônio Villanova, ex-combatente da Guerra de Canudos, e seus romeiros, cavaram um valado, espécie de trincheira, ao redor de toda a cidade, que ficou conhecida como Círculo da Mãe das Dores. A primeira ofensiva foi no dia 20 de dezembro, marcou apenas a primeira derrota das forças rebelistas, que decidiram recuar até o Crato e pedir reforços. Franco Rebelo enviou mais soldados em um canhão para invadir a cidade de Juazeiro do Norte. No entanto, o canhão falhou e as forças rebelistas foram facilmente derrotadas pelos revoltosos. No dia 24 de janeiro, já um mês depois, de 1914, o Crato foi ocupado pelas tropas sediciosas de Juazeiro, como eram chamados os revoltosos. No caso, os revoltosos seguiram para Fortaleza com o objetivo de derrubar o governador, com a ajuda do senador Pinho Machado, e ocuparam em 19 de março de 1914, depois de quase 2 meses, junto com a tropa federal. Os combatentes de Floro Bartolomeu ainda ocuparam Miguel Camon, o senador Pompeu, Quixeramobim e outras cidades. Cercado, Franco Rebelo não teve como reagir e foi deposto em 15 de março de 1914. Ou seja, de dezembro para lá foram 4 meses, né? Hermes da Fonseca nomeou interinamente o Fernando Setebrino de Carvalho, enquanto as novas eleições foram convocadas. Benjamin, no caso aí depois, Benjamin Barroso foi eleito governador e Padre Cícero foi novamente vice. Pois é isso aí, meu amigo e minha amiga que me acompanharam aqui no canal. Se você gostou desse vídeo aí, tá bom? Dá um like no canal, se inscreva e ative o sino das notificações. Eu mudei aqui a câmera porque a outra câmera descarregou. Então é isso aí. Muito obrigado. Fiquem com... aqui embaixo você está vendo aqui o Pix no meu canal, tá certo? Caso você queira fazer alguma contribuição, porque o canal está sem monetização no momento, eu ficaria muito grato, tá bom? Mais uma vez está aqui o Pix. 996-204-99387. É o meu CPF, tá bom? E aqui eu peço que se você é novo aqui no canal, se inscreva, ative o sino e deixe o like para que você não perca nenhum vídeo, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.